Olá, meu nome é Renata Bastos, bem-vindos ao meu Contador Online e hoje nós vamos falar sobre a ECD. Então, o que é, quem tem obrigatoriedade de envio, a multa para ausência ou atraso no envio da declaração, enfim, todas essas informações você obtém aqui. Vamos lá? Bom, o primeiro questionamento seria, o que é a ECD? A ECD é a sigla para Escrituração Contábil Digital. Ela vem com a finalidade de fazer com que as apresentações dos livros contábeis sejam realizadas de forma digital, anterior à legislação que estabelece o programa SPED e, consequentemente, a ECD. Essa escrituração era feita manualmente, os diários, livros eram impressos, então era necessário realizar a assinatura, tanto o contador como o sócio responsável, e posterior a isso elas eram autenticadas na junta comercial. Com a ECD isso não é mais necessário, você consegue fazer essa autenticação realizando os envios de forma eletrônica. Quem está obrigado a entregar a ECD? Bom, a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, número 1774, de 22 de dezembro de 2017, descreve em seu artigo 3º que deverão apresentar a ECD as pessoas jurídicas e equiparadas obrigadas a manter escrituração contábil nos termos da legislação comercial, inclusive entidades imunes e isentas. Se analisarmos o artigo 3º, entendemos que todas as empresas têm obrigatoriedade de realizar o envio, exceto MEIs. Mas existem incisos na sequência que retiram a obrigatoriedade de algumas empresas. Empresas optantes pelo Simples Nacional, desde que não tenham recebido o aporte do capital de investidor anjo, não têm obrigatoriedade de envio. Órgãos públicos, autarquias e fundações públicas. Empresas inativas que tenham cumprido as obrigações acessórias previstas nas leis específicas, ou seja, se estamos falando de empresas optantes pelo lucro presumido, a DCTF inativa deve ser enviada. Se estamos falando sobre lucro real, se for enviada alguma declaração informando que essa empresa é optante pelo lucro real, essa obrigação deve ser cumprida, ou seja, você tem obrigatoriedade de envio, pois todas as empresas optantes pelo lucro real tem essa obrigatoriedade, ainda que não tenham movimento. Pessoas jurídicas imunes e isentas que auferiram no ano calendário receitas, doações, incentivos, enfim, todas as formas de renda, cuja somatória do valor seja inferior a 4.800.000, então se for inferior a 4.800.000 não tem obrigatoriedade. Pessoas jurídicas que são tributadas com base no lucro presumido e optaram por gerar o livro caixa. Entretanto, há uma questão em relação a essa desobrigação, porque ela não se aplica a empresas que distribuíram lucros isentos de imposto de renda, cujo valor seja superior ao valor da base de cálculo do imposto sobre a renda apurada, diminuído dos impostos e contribuições a que estiver sujeita. Essa parte ela normalmente fica um pouco complexa de entender, então nós disponibilizamos um exemplo. Então você tem aí a base de cálculo de IR e as devidas deduções, PIS, COFINS, IR e contribuição. O valor da base seria R$ 188.742,42 e com as deduções você tem um valor aí de R$ 94.070, ou seja, para todos os efeitos esse seria o seu limite de distribuição de lucros. Entretanto, a legislação não é clara, então não fica claro a qual valor este lucro deve ser comparado. Então, normalmente os contadores não fazem essa análise tão criteriosa. Identificando que a empresa é lucro presumido e fez distribuição de lucros, eles realizam a entrega da ECD. Então, pessoas jurídicas do segmento de construção civil dispensadas de apresentar a EFD e ICMS-PI ficam obrigadas a apresentar o livro do inventário na ECD como livro auxiliar. Então, se a sua empresa, no caso é de construção civil, e você não está obrigado a apresentar mensalmente aí o EFD, ICMS, /IPI, você tem a obrigatoriedade de apresentar a ECD com o seu livro de inventário como livro auxiliar. A SCP, enquadrada nas hipóteses de obrigatoriedade, deve apresentar como livro próprio, e as pessoas jurídicas que não estejam obrigadas a apresentar a ECD podem apresentá-la de forma facultativa. Então, o que acontece muito? Eu vi muitos clientes fazerem esse processo, ou até outros contadores também. Como tem empresas que são optantes pelo Simples Nacional e têm a obrigatoriedade de fazer a emissão dos livros, recolher a assinatura dos sócios e do contador, fazer essa autenticação na junta comercial, para evitar esse processo, então emitir os livros, exigir assinatura, solicitar a autenticação na junta comercial, eles fazem o envio da ECD para cumprir essa obrigação
de forma eletrônica. Qual o prazo para entrega da ECD? A ECD deve ser entregue até o último dia útil do mês de maio do ano subsequente ao fato gerador ou ao ano calendário. Ou seja, se nós estamos falando de 2019, o prazo para envio é até maio de 2020, mas excepcionalmente em 2020 houve uma prorrogação. Eu vou pedir para o pessoal deixar a base legal para vocês. Para empresas em situação normal, o prazo para envio da ECD foi prorrogado até o último dia útil de julho. Para situações especiais como cisão, incorporação e afins, que ocorrerem entre janeiro e junho de 2020, o envio exclusivamente para 2020, você tem o prazo para envio até o último dia útil do mês de julho. Quais são as penalidades para o atraso no envio da ECD? O artigo 12 da Lei nº 8.218 de 1991 determina que haverá penalidade de multa de 0,5% do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período que se refere à escrituração aos que não atenderem aos requisitos para apresentação dos registros e respectivos arquivos, ou seja, se você fizer a entrega da declaração não se atentando aos registros obrigatórios, você tem uma multa de 0,5%. Então, muitas pessoas tentam fazer a escrituração direto no PVA ou no PGE e não se atentam em relação aos registros obrigatórios. Então, o ideal é que você faça a exportação, né, de um arquivo pré-formatado, normalmente de um sistema ERP. Mas se você não tem essa facilidade, o ideal é que você consulte o manual da ECD para ter a anuência de todos os registros obrigatórios, evitando assim essa multa de 0,5%. Multa de 5% limitada a 1% para empresas que apresentarem a declaração com omissões ou informações inexatas. Então, novamente, o ideal é que você tenha total anuência das informações que estão sendo prestadas. A ECD faz parte do sistema SPED, que visa unificar as informações, facilitando o cruzamento de dados. Então, se o seu cliente tem notas fiscais emitidas com valor superior ao que você informou como receita bruta, você pode ser multado com base nesse percentual de 5%, porque você informou um valor inferior ao que efetivamente foi emitido em notas fiscais. Isso se aplica às informações prestadas através do FD fiscal, que traz informações relacionadas ao ICMS e IPI, de declarações que trazem informações relacionadas a PIS e COFINS, enfim. Então, o ideal é que você tenha total anuência das informações prestadas para evitar esse tipo de multa em decorrência de omissões ou informações inexatas. Existem reduções nas multas? Sim, existem reduções. Se você identificou que entregou em atraso ou entregou com informação inexata, enfim, e realizar a retificação, os devidos ajustes, sem nenhuma notificação, sem nenhuma intimação, você tem essa multa reduzida até 50%. Se você foi notificado, ou seja, foi intimado e cumpriu o prazo estabelecido pela intimação, você tem uma redução que vai até 75%. A multa é gerada automaticamente? Não, a multa não é gerada automaticamente. Você precisa emiti-la através do sistema SICALC ou do SICALC Web. Você vai lançar informações como código de receita na emissão do DARF, então no caso 1430 seria o código de apuração. Para a emissão da multa, você deverá gerá-la através do SICALC ou SICALC Web, sendo que o código de receita é o 1438. O período de apuração refere-se ao mês em que você enviou a declaração, então se enviou, por exemplo, no mês 8, o período de apuração vai ser 8 de 2020. E o vencimento é 30 dias após o envio em atraso. Bom, é isso, eu vou pedir para vocês se inscreverem, deixa o like, comenta aqui embaixo se você tem problemas na hora de fazer a entrega da ECD, se você tem erros comuns em relação ao envio da ECD, se você tiver algumas dúvidas, nós estamos disponíveis para responder. É importante informar que, dependendo do número de visualizações desse vídeo, nós podemos fazer um exclusivo falando sobre os principais erros em relação à ECD. Então, se você gostou, deixa o gostei. Nós podemos fazer um outro vídeo explicando melhor sobre os erros e como ajustá-los. Bom, é isso. Muito obrigada pelo acesso. Até o próximo vídeo. Tchau!